Senhoras e senhores, uma excelente noite a todos. Já estamos aqui na presença da nossa amiga Carisa. E como de costume, eu quero lhe agradecer por estar aí. Costume com a câmera lá. Quero lhe agradecer por estar aí e desejar que esta noite seja uma noite realmente de muito aprendizado, de conhecimento e de inspiração. Esse é o nosso objetivo de estar aqui. Então, fazendo aqui as considerações iniciais a respeito de Carisa, eu só tenho a dizer que ela é mãe, empreendedora, influenciadora digital e uma voz corajosa em defesa da inclusão. No episódio de hoje, o Rubicast vai receber uma mulher que transforma desafios em inspiração e mostra que é possível aprender, cuidar e influenciar com propósito. Com milhares de seguidores nas redes sociais, Carisa Quiroga nos convida a enxergar além dos filtros para falar de vida real, superação, autismo e principalmente de amor. Prepare-se para uma conversa emocionante, verdadeira e que vai tocar o seu coração. Seja muito bem-vinda, Carisa, ao Rubicast. Obrigada, Rubi. Boa noite a você, a quem nos assiste. E é uma honra participar do Rubicast. Fiquei muito lisonjeada, de verdade, pelo convite. Espero que eu possa passar um pouco do que eu sei, do que eu aprender também, né, aqui, que a gente sempre está evoluindo. E é isso, que essa conversa seja muito proveitosa e que eu possa inspirar outras pessoas, tanto na minha área de empreendedorismo, como mãe atípica, né? Que é uma das coisas que desde que eu descobri que sou mãe atípica, que eu sou muito, muito grata a Deus por isso. Desde o início, foi muito difícil, mas Deus tem feito infinitamente mais na minha vida. E eu sou muito grata por isso. Isso é uma das belezas de quem, de fato, enfrenta dificuldades e consegue absorver isso pelo lado positivo, o lado do aprendizado, o lado da superação, de que cada dia existe um obstáculo a vencer e as pessoas não se vitimizam com relação a isso. Porque hoje é muito prático as pessoas se fazerem de vítima. E já pelo início da conversa aqui, eu estou percebendo que você não vai por essa linha. Você enfrenta a realidade, vai para cima e tenta realmente absorver o que tem de melhor, não é isso? Com certeza. Eu tento sim absorver o que tem de melhor e ser o melhor. Ser o melhor para o meu filho, mostrar o melhor para as pessoas, mostrar que ser mãe de autista, ser mãe atípica não é o fim, é apenas um começo de uma linda jornada. Coisa boa mesmo. Carisa, nós já estamos aqui, pelo menos no meu aqui, 54 pessoas. Eu não sei como é que tá aí, tá uma muvuca aqui. Mas já começamos aqui o bate-papo com Carisa. Antes da gente dar continuidade a isso, eu quero agradecer aqui alguns patrocinadores, pessoas que estão aí com a gente, Empório do Sertão, LL Utilidades e Material de Limpeza, que é do amigo do professor Paulo Ades e da professora Alicia, Queiroz Instruções. E também nós temos aí o nosso amigo Ritônio, que se você está percebendo, ó, já a gente está buscando um padrão e com certeza isso aqui é obra de Ritônio. É um dos patrocinadores aqui. Nós temos também a Academia Vibe Fitness, do amigo do professor Paulo, professor Paulo e professora Alicia. E temos também hoje, eu aqui já de antemão, já no início, a gente já fazer um agradecimento aqui, um agradecimento especial à nossa amiga Vânia, é da... Coloca aí, Nicolas, aí, o do... Dela aí, por favor. É da FL Perfumaria. Vânia tá com uma promoção aí, ó, para o Dia das Mães,
kits a partir de R$ 30. Ó o que ela mandou para mim aqui, ó. Isso aqui eu vou dar de presente à dona Aline, né? Se Com ela não quiser certeza. isso aqui como presente, aí eu vou mandar confeccionar umas xícaras, uns panos de prato, que diz que mãe gosta muito de receber essas coisas, né? No Dia das Mães. Conjunto. Eu acho que ela vai gostar mais se você for lá na intuição. Ó, já tem outra propaganda aqui. Ah, pois, olha. Nossa amiga Vânia. E um detalhe, Vânia, ela tem a loja em Olho d'Água do Borges e tem uma loja em Porto Alegre. E o comunicado é simples. Ela faz entrega para toda a região. Então, você que está prezando aí perfume, um cosmético, alguma coisa, procura aí a nossa amiga Vânia. Vai estar aqui na tela, passando aqui na tela. Você que chegou por aqui, que não é seguidor, já aproveita, segue. Quem não curtiu aí, curte. Quem não encaminhou, encaminha. Porque hoje nós, além dessa conversa com o Cariza, a gente vai ter uma ação aqui solidária também. Aqui, já a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas, Cariza, voltando aqui à nossa conversa, quem é Cariza? Quem é Cariza e conseguiu aí milhares de seguidores nas redes sociais? Quem é Cariza empreendedora? Quem é Cariza influenciadora? Quem é Cariza mãe? Quem é Cariza filha? Quem é Cariza, resumidamente? É difícil se descrever. É mais fácil você falar de outra pessoa, olhar para alguém, do que você se olhar e se descrever. Mas eu sou um ser humano, né? Como qualquer outra pessoa, como você, como as pessoas que nos assistem. Eu sou uma pessoa que, desde pequena, tive que me tornar mais madura do que a minha idade, do que a idade, do que eu deveria ser para a minha idade. Desde pequena, eu trabalhei, eu busquei ser quem eu sou hoje. Eu ainda sou muito pequena, mas eu sei que, com a ajuda de Deus, vou muito além. E além de empreendedora, eu sou mãe, que foi um dos maiores presentes que a vida me deu. Eu sou uma mãe, assim, apaixonada pelos meus filhos. Minha vida não teria sentido sem eles. Mas é isso, eu sou uma empreendedora, sou uma mãe, sou uma filha e, graças a Deus, tive o privilégio de ter duas mães. Uma hoje não está aqui, né? Está com Deus, está cuidando de mim lá de cima. Mas tenho a minha mãe maravilhosa. E é isso. Eu sou isso. A gente percebe que você se emociona quando fala nisso, principalmente em dois aspectos aí. Quando você fala do filho, de um dos seus filhos, né? Que é o Theo, né? É isso? Isso. Theo. É. E também quando você fala da sua mãe que já partiu. No caso, seria sua avó materna, não é isso? Sua avó Minha avó materna. materna. E já tá com quanto tempo que ela É, faleceu? quase 4 anos já. Era um Pertinho. suporte pra você. Não. Era tudo. Ela foi quem me criou, me deu amor, me deu carinho, me viu, me segurou para eu dar os meus primeiros passos. E tudo que eu sou hoje, eu devo a ela. Tudo. Você foi mãe muito nova, né, Clarissa? Nova. E geralmente quando isso acontece, existe um certo preconceito, existe um olhar assim distorcido por parte das pessoas. E sua mãe, sua avó, como ela enxergou isso quando você chegou e disse que ia ser mãe? Minha avó, ela era uma pessoa muito dura, mas ao mesmo tempo, ela olhava para mim e ela se derretia toda. Ela não conseguia levar
essa firmeza que ela tinha nas palavras comigo. Eu sempre dava aquele jeitinho e quebrava ela. Então, assim, minha mãe me teve muito nova, né? Muito jovem, aos 15 anos. E minha avó, quando ela soube da notícia que eu estava grávida, aos 17 anos, ela olhou assim para mim e disse: "Oh, meu Deus, de novo?" O filme se repetindo. Mas eu já esperava. Ela falou assim para mim, né? Mas, assim, toda jovem, quando vai ser mãe, é normal, né, que os pais, a família, no início tem aquele choque. Mas minha avó, ela nunca soltou a minha mão, nunca. Ela sempre esteve comigo. Então aí, desde então, Felipe Gabriel, né, que foi o meu primeiro filho, ele foi muito amado, muito desejado por toda a família. Então, isso e Ela foi esse suporte que você precisava em momento de sim, dificuldade, quando surgia, era para ela que você recorria, que você era para ela. sabia que podia contar mesmo. Claro, a gente sempre tem mais alguém na família, mas sempre a gente tem aquele porto seguro. Tem uma Sim, pessoa que a gente sabe que no momento da dificuldade, aquela pessoa ali vai estar de mãos estendidas pra gente. era. Assim, eu acho que eu e a minha avó, a gente era como se fosse aquela uma alma gêmea, sabe, assim, uma pessoa que eu me via nela, ela se via em mim e é isso. Ela foi tudo, é tudo e é um amor que vai muito além da morte. E é muito bom quando a gente tem alguém para nos ajudar, para nos estender a mão. E aproveitando isso, Carizes, sobre essa mão estendida, tem um tem uma passagem bíblica que diz que Pedro e João iam subindo para o templo para orar e encontraram um paralítico ali que estava pedindo esmolas. E durante essa passagem, o paralítico mendigando alguma coisa, eles olharam para o paralítico e disseram: "Olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda." O paralítico continuou sentado. O que me chama a atenção é que depois de lançar essa palavra sobre o paralítico, Pedro estende as mãos ao paralítico e o ajuda a levantar. E às vezes a gente tem a palavra, a gente tem uma palavra de conforto, a gente tem uma palavra de ânimo, a gente torce, a gente ora, a gente pede a Deus que as coisas melhorem para todo mundo. Mas às vezes falta essa mão estendida. E quando você falou desse suporte que sua mãe, sua avó lhe dava, e lhe dão até hoje, né, que sua família é prova disso, eu aproveitei esse gancho para ir pegando esse trecho bíblico que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6, depois se vocês quiserem conferir, para falar sobre uma situação que a gente está vivendo na cidade. Eu digo a gente por quê? Porque eu acho que quando acontece alguma coisa em olho d'água, deixa de ser um problema pessoal e passa a ser de todos nós. E hoje aqui na nossa cidade tem uma mulher que ela é forte, assim como você, lutadora, cuida e cria os filhos como mãe, e no caso dela aí até como pai, e está precisando de uma mão estendida. Ela enfrenta uma batalha delicada de saúde e está realizando um sorteio de uma moto bis para ajudar nos custos de tratamento. Eu estou falando de Juscelia. Juscelia cabeleireira, né? Acho que é isso. E a batalha que ela está enfrentando é delicada, e para que a gente possa realmente ajudá-la, além de comprar um bilhete, ela tá rifando uma bis, uma moto, além de comprar um bilhete. Participar não é apenas um gesto de caridade, é um ato de fé e dizer com atitudes: eu estou aqui e vou ajudar você a se levantar. É essa mão estendida. Chegou a hora de nós, como cidadão, como pessoas do bem, que acreditamos que somos, abraçar essa causa e também tentar ajudar a nossa amiga Juscelia. O Pix, eu estava olhando hoje no Instagram dela, que é o Instagram, deixa eu ver aqui, o Instagram dela é estúdio_jc_.
No YouTube vai estar lá. Vai estar lá o QR Code, se você quiser ajudar pelo QR Code, independente da quantia, você vai estar lá o QR Code prontinho. Mas se não, vai lá no Instagram dela, estúdio, underline, JC Estúdio, JC, perdão, underline. E o Pix dela é 84 996 23 50 33, é o número do telefone. Então, se você pode ajudar, faça isso. Estenda uma mão, contribua. Se você não tem, não, eu não tenho 10 reais para comprar, encaminhe isso, faça a divulgação, coloque no seu Instagram. E, de alguma forma, você tem como ajudar. Às vezes a gente não tem o dinheiro, pode acontecer, mas você tem outras maneiras de ajudar. Então, nós estamos aqui abrindo esse espaço, aproveitando a história de vida de Cariza, que é uma vencedora, mas que nunca nada foi fácil, né, Cariza? Não. E enfrenta dificuldades. E a gente sabe que cada um enfrenta o seu leão, cada um vence a sua batalha, mas tem que enfrentar. Então nós estamos aqui de mãos estendidas para tentar ajudar aí a Jocélia da melhor forma possível. Então você que está aí nos assistindo, encaminhe isso aí para o máximo de pessoas possível, para que também possa ajudar. Tá bom? Queremos agradecer aqui quem já está por aqui. Keila Queiroga está por aqui. Fernanda. Vani Unhas. Cariza é um exemplo de mãe. A Aline está puxando o saco aqui. Ó. Jamile. Muita gente aí nos assistindo já. Tá com quantas aí? 60 e pouco aqui. Mas vamos lá. Cariza, você falou aí da sua família, do seu início aí da sua caminhada. Mas voltando aqui para a questão do empreendedorismo. Quando você descobriu isso? Depois a gente entra um pouquinho mais sobre a questão do autismo, do seu filho e tal. Mas quando você descobriu esse espírito empreendedor dentro de você, que você, não, eu vou empreender, eu vou lutar, eu acho que isso aqui vai dar certo. Como foi que você descobriu isso? Eu cresci dentro de um comércio, né? Meu avô tinha uma pequena mercearia, não sei se você lembra. Inclusive, seu pai era... E uma oficina. E um dos mecânicos mais recomendados de Olho d'Água. Melhores mecânicos de Olho d'Água. Então, assim, eu vivi isso, né? Era o que eu via. Meu avô dentro daquela mercearia, minha avó. E minha avó também, para ajudar na renda de casa. Minha avó sempre trabalhou, ela não tinha um emprego, né? Mas ela trabalhava, ela vendia, era revendedora de várias... de Avon, naquela época era o auge, né? Tupperware, essas coisas. Então eu cresci vendo isso, Ruby. E foi aí, eu acho que onde despertou o meu lado empreendedor. Minha avó vendia, eu muito ligada a ela, então eu sempre estava ali, ajudando, desde pequena. Aí eu comecei, né? Depois minha avó aposentou e eu queria que ela continuasse vendendo. Ela disse, não, vou parar, porque isso só dá dor de cabeça, eu vou parar de vender. Mas eu sempre ali insistindo. Passava aquelas, não sei se você lembra também, aquelas raspadinhas na rua. Eu pegava para vender. Era só para vender e o prêmio era um brinde, era uns ursos, aquelas coisas. Mas eu gostava mesmo, era de sentir, de vender, de empreender de alguma forma. Então, foi aí que eu fui criando amor pelo empreendedorismo. Olhando para a história de vida de sua avó, do seu avô, isso aí foi despertando em você essa questão empreendedora, que de fato é muito importante para que as pessoas sintam-se inspiradas. Com certeza. Porque muita gente acha que o meio de sobrevivência é quando você tem um emprego público, quando você tem alguma coisa assim, não. E há possibilidades, N possibilidades para o empreendedorismo, principalmente na nossa cidade. Com certeza. E as pessoas precisam, assim, de olhar para alguém de fato e dizer, não,
se Carissa conseguiu, por que é que eu não consigo também? Com certeza. Se Rubi conseguiu, por que é que eu não consigo também? Então, e fica esse despertar aí. Aí como foi? Você viu isso aí de sua avó e você continuou com o que ela queria deixar ou você abriu o seu próprio negócio? Não, Como foi que você... eu continuei, eu insisti porque na época eu era pequena, uma criança, então eu não podia, eu tinha que ter o nome de alguém para usar, né? Uhum. Então eu fazia, ela passava aqueles vendedores que deixavam Tem os moda, cadastros, né? Tem os cadastros. sim, moda íntima, folheados, tudo que você imaginar, eu já vendi. Eu já vendi. Quando eu parei de vender essas coisas que a gente pegava na porta, eu comecei a fazer bolo de pote. Eu vendi de tudo nessa vida, de tudo. Meu amor por empreender sempre foi uma coisa que me chamava para isso, sabe? E eu realmente cresci vendo isso. Tanto do meu avô, que era empreendedor, e uma coisa que eu admiro muito até hoje, que eu vou carregar esse valor pro resto da vida. Meu avô, ele sempre foi uma pessoa humilde, trabalhadora e, acima de tudo, ele é um exemplo de honestidade. Meu avô sempre foi muito honesto. Ele era aquela pessoa tão honesta que se você chegasse na mercearia dele, se ele não tivesse com aquele produto fresquinho do dia, ele dizia. Ele dizia, eu já, às vezes eu falava para ele, né? Eu pequena, mas eu já tinha aquele. Eu dizia, como é que pode você dizer que seu produto não tá bom hoje? Então, mas ele sempre muito honesto. Meu avô, ele é um exemplo de honestidade. Aí, baseado nisso, você abriu, você tem a sua loja hoje, Sim. né? Como foi? Como você decidiu abrir a loja física? E você tanto vende na física como vende na loja virtual. Sim, sim. Como foi que surgiu essa ideia, como nasceu? Como nasceu a sua empresa? Assim, como eu falei, eu sempre vendia em casa, era sacoleira. Você tinha E vergonha, cara, de ser sacoleira? nunca, nunca. Eu muitos dias saía meio-dia, pegava as sacolas. Tem uma cliente assim que sempre me acompanhou, é de Lenda da Padaria. Eu saía da casa da minha avó, meio-dia, com minhas sacolinhas e ia pra lá vender. E eu nunca tive vergonha, Rubi, eu nunca tive vergonha de nada que eu fiz. Já vendi lanche na escola, eu já Ela tem 60 e quantos anos já? Não, eu tenho 30 anos, mas de muita história para contar. Porque é muita coisa, ô. É muita coisa, né? É porque a Mas gente não, assim, por trás das câmeras sempre tem muito além, né? Do que a é gente porque tem muita vê. gente que conhece a Carisa hoje do Instagram, Sim, dos vídeos, das inovações, né? Dos stories da vida e tal, e nem imagina é, que por trás de uma jovem mulher de 30 anos de idade tem tanta história para contar. pois é. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí Vamos lá. surgiu a empresa. Sim, surgiu. Eu comecei, né, a pensar, cogitar, ter colocar a minha loja. Aí eu fui pensar, né? Como eu falei para você, as coisas nunca foram fáceis. Eu sempre tive que batalhar. Meus avós, quem me criaram, eles não tinham condição de. Ah, vou aqui, vou colocar uma loja para a Carisa. Tem gente que tem essa sorte. E eu não. Eu admiro, graças a Deus. Mas eu não tinha isso, Rubi. Então, o que foi que eu fiz? Ah, vou colocar minha loja. Eu comecei a imaginar como seria essa loja. Então, eu comecei a mandar fazer os móveis. Eu disse, eu não tenho como, eu não tenho dinheiro para colocar uma loja tudo de uma vez. Móveis, trazer mercadoria, eu não tenho como fazer isso. Então, eu comecei. Eu fui mandando fazer os móveis e guardando num quartinho que tinha na minha casa.
Nessa época eu já tinha filho, né? Já tinha Felipe Gabriel, e que foi um dos meus maiores incentivos para ser quem eu Uhum. sou hoje, Filha benção. com certeza. E eu fui fazendo, montando a minha loja num quartinho para depois eu levar ela para algum lugar. E foi quando eu resolvi alugar o primeiro ponto e colocar a minha loja. Era uma loja simples, foi uma loja bem humilde mesmo, mas eu tive muita história ali. Eu fui muito feliz, muito feliz. Eu lembro que o primeiro dia que eu abri minha loja, meu coração era saltitando de alegria. Ali era tão simples, mas eu era tão feliz ali. Eu, no primeiro dia que eu abri, eu fui para casa, voltei. E assim, eu queria só que chegasse outro dia para mim ir de novo e de novo. E eu carrego isso comigo até hoje. Eu amo o meu lugar de trabalho, eu amo a minha loja. Amo. Eu amo estar lá, é meu lugar de paz. Às vezes se você passar na rua da Intuição, às vezes 10 horas da noite eu tô lá. Organizando, arrumando, organizando as postagens do outro dia e tudo. Mas ali não é um trabalho, assim, que me tira as forças. É algo que me incentiva a buscar cada vez mais, porque É tipo eu um amo, combustível. é meu combustível. É o meu lugar favorito da vida, é a minha loja. Coisa boa. Coisa boa mesmo. Pessoal, o áudio tá chegando ok aí? Nicolas, como os cortes tá direitinho na gravação? Gilberto Carlos. Cariz é um exemplo para todas as mães da idade. É o Gilberto Churrasqueiro, grande Gilberto. Obrigado aí, Gilberto, pela participação. Pessoal, você que tá aí, que não é seguidor ainda do Rubicast, segue, porque senão vai dar um problema no seu dedo, viu? Aperta aí, o que você pode fazer é isso. Encaminhe aí para o máximo de pessoas possíveis e vamos. Tem alguma pergunta aqui para a Cariza já? Pode fazer sua pergunta aí. A Cariza disse que está aqui doida para responder. Vamos tentar, né? É, passa aí, manda a sua pergunta. Se você vier alguma aí, Cariza, se você quiser responder já, Pronto. se tiver alguma aí que você queira responder, já pode ficar à vontade. Não, aqui não tem nada sistematizado, não. É todo mundo muito à vontade. Oi, Felipe Gabriel aí. Oi, mamãe. Oi, meu amor. Tem aqui, é ele, é Fzinho, G. Fzinho. É. Amo Olha, você, meu filho. tá participando aí, ó. Aí, Theo, fica com quem numa hora Theo, dessa? Tá com sua mãe? Theo tá com minha super tia. Tá com a Edinha. Edinha. Oh, meu Deus do É. céu. Que Deus abençoe essa aí super tia. Ave Maria, que Eu Deus tenho, abençoe. Ela é minha. eu tenho uma super irmã, que é é a Magna, que, oh, Jesus. As outras são bênçãos, mas a Magna é diferenciada. É nosso porto seguro. Quando a gente quer fazer alguma coisa, deixa os meninos lá, né, Nicolas? Deixa... Deixava Nicolas, Noemi lá, mas é assim, é muito bom quando você tem uma família que realmente lhe ampara e lhe dá esse suporte para você enfrentar. Porque as lutas são grandes, mas a família é a base para tudo. Cariza, você abriu a loja, mas quais as principais dificuldades que você enfrentou aí no início da jornada? Os principais problemas que você enfrentou, que chega um momento que a gente pensa até em desistir. Eu acho que nem sempre a gente consegue ser forte o tempo todo, né? Sempre tem aquele medo, mas eu acho que o momento mais desafiador mesmo foi essa parte de abrir a minha primeira loja. Porque, como eu falei pra você, eu nunca tive uma pessoa a quem recorrer. Ah, se der errado, eu vou ali, eu vou correr pra. Era o plano A, ou dá certo ou dá certo ou dá certo. Eu tinha aquele Porto Seguro, eu tinha minha avó, mas assim, ela não tinha condição financeira. Se desse tudo errado,
eu tinha que arcar com as consequências. Eu não tinha aquela pessoa, deu errado, vem aqui, me dê a mão. Não. Então, assim, era o meu maior desafio foi esse, entrar no mundo do empreendedorismo, abrir a minha primeira loja e fazer dar certo, porque ali eu não era dar certo ou dar certo, eu não tinha outra opção. Não tinha um plano B. Não tinha um plano B. Então eu acho que o maior desafio foi entrar sabendo que tinha que dar certo. Eu não tinha como voltar atrás. Teve algum momento que você pensou em desistir diante de alguma dificuldade? Vou abandonar isso? É, teve um momento específico que eu pensei em desistir. Apesar de que eu sou assim, eu sou bem impulsiva. Às vezes eu vou desistir, mas ao mesmo tempo eu volto atrás e digo, não, desistir não é uma opção para mim. Mas teve um momento da minha vida que eu realmente pensei em deixar tudo para trás, que foi quando eu soube o diagnóstico de TEL. Né? Esse diagnóstico dele, Carissa, você, você já recebeu ele na gravidez ou só depois que ele nasceu, foi que você foi percebendo que tem alguma coisa que você precisava descobrir algo a mais? Não foi na gravidez. Eu tive uma gravidez tranquila, uma gravidez toda acompanhada, tudo certinho. Então, não foi na gravidez. É, eu acredito que tudo na vida é um propósito de Deus, né? Deus faz tudo certinho para você ver além do que você quer ver. Quando o Theo nasceu em 2019. E logo, com um tempo depois, Ruby, começou a pandemia. Minha vida sempre foi muito corrida. Eu ia para a faculdade, eu tinha loja, então era assim, uma coisa muito corrida que talvez, se não tivesse tido a pandemia, talvez tivesse demorado um pouco mais, sabe, para eu receber esse diagnóstico. Mas a partir do momento que todo mundo se fechou, que eu tive que todo mundo teve que ficar em casa e eu estive 24 horas por dia com meu filho, eu comecei a perceber muito além do que eu já vinha percebendo. Por quê? Theo tinha 6 meses quando eu comecei a ver que Theo não tinha contato visual. Não olhava nos Você meus percebeu que olhos. tem alguma coisa diferente. Sim, porque eu era mãe, já era mãe, né? E você querendo ou não, você faz uma comparação de um filho para outro, né? E Theo, desde pequeno, ele tinha aquela diferença de Felipe. Então, eu fui percebendo. E Theo pequenininho, quando ele começou a engatinhar, Theo ganhou um brinquedo que tinha 6 bonequinhos, 2 de cada cor. Então, Theo pegou esse apego com esse brinquedo e ele sempre estava com os 2 bonequinhos da mesma cor. Ele pegava numa mão, pegava na outra, olhava os 2. Se os 2 não tivesse igual, Theo ia lá nos brinquedos, ia procurar. Ele só sossegava quando ele estivesse com os 2 brinquedos da mesma cor. Então, aí, outras coisas também, ele não brincava de forma funcional, ele gostava de girar objetos. Então, tudo foi se caminhando para esse transtorno, né? Que é o transtorno espectro autista que ele tem. E foi aí que eu comecei a perceber. 1 ano e meio, eu busquei, fui para um neuro, e aos 2 anos e meio, o Theo recebeu o diagnóstico autista. Como foi receber esse diagnóstico quando você realmente pegou, realmente estava ali comprovado que ele tinha, ele tinha autismo? Foi muito difícil, muito difícil. Eu não sei se quem me acompanha nas redes sociais, eu posto muito meu filho.
Ultimamente, nem tanto, porque estou numa correria, abri uma outra loja, né? Então, estou numa correria maior e não tá dando tanto, mas eu sempre posto muito meu filho e as pessoas acham que ali é a vida perfeita, tudo perfeito da internet. Não que eu esteja dizendo que meu filho não é uma bênção. Meu filho é uma bênção na minha vida. Eu precisava ter Theo daquele jeito. Deus mandou ele daquele jeito para mim, porque eu era capaz, eu sou capaz e Deus está me capacitando a cada dia para ser a melhor mãe possível para Theo. Mas foi muito, muito, muito difícil. Não romantizem um diagnóstico, seja qual for o transtorno. Porque, Rubem, é muito mais fácil você receber um diagnóstico seu. Você está com algum problema de saúde, por exemplo, do que você receber um diagnóstico do seu filho, do amor da sua vida, daquela criança que você gerou com tanto amor, com tanto carinho. Foi bem difícil, foi um momento assim que eu, por não ter tanto conhecimento sobre esse transtorno, eu me vi assim, perdida, eu me senti incapaz, eu não sabia, era um misto de sentimentos, eu não sabia se eu ia conseguir, se eu era capaz, se eu ia dar conta de ser mãe. Meu Deus, no momento eu pensei, eu tenho que desistir de tudo e daqui pra frente vai ser só meu filho. Só o meu filho, eu tenho que abandonar tudo. Eu nunca pensei que eu fosse chegar onde eu cheguei hoje, que eu, apesar do pouco tempo, apesar do tempo ser bem limitado para ele, devido à correria, porque eu preciso trabalhar, é do meu trabalho que eu mantenho meus filhos. Mas eu nunca imaginei que eu pudesse conciliar esse lado mãe de autista com o meu lado do empreendedorismo. Então, foi aí onde eu pensei em desistir de tudo. Quando você recebeu esse diagnóstico? Foi. Carisa, tem algumas pessoas que podem até estar convivendo com esse transtorno dentro de casa e tem medo de buscar um diagnóstico. Você, diante da experiência que você tem com seu filho, o que é que você aconselharia para essas mães, para esses pais que até percebe que tem alguma coisa diferente, mas que tem medo de buscar esse diagnóstico? O que é que você aconselharia para esses pais? Eu aconselho que a melhor forma de ajudar o seu filho, o seu bem mais precioso, é buscar essa ajuda de um profissional, buscar aceitar seu filho como ele é. E como eu falei, se Deus mandou uma criança com algum transtorno para a sua vida, ele vai capacitar você para ser a melhor mãe que ele pode ter. Ninguém é melhor para um filho do que o pai, do que a mãe. Então, eu conheço pessoas que realmente não querem aceitar, de fato, tem um filho com transtorno, mas é isso, a melhor forma é buscar. É a melhor forma de ajudar seu filho, de se ajudar, porque hoje é comum, né? É bem comum. E não tem outro meio, não. É buscar ajuda. É buscar E ajuda quanto antes descobrir quanto isso, antes. melhor. Quanto Mais antes. fácil fica de, Um, de tratar, de se adaptar à realidade, sim. de ajudar, né? Um diagnóstico precoce pode mudar em muita coisa a situação de uma criança com transtorno. Então fica aí, pessoal. Você que está aí, que conhece alguém ou que está passando por essa situação, fica aí a dica. Buscar ajuda de um profissional, porque eles são capacitados para isso. E nada mais curador do que o amor. É, O amor materno, o amor paterno. assim, hoje, no próprio município, você tem como conseguir todo um acompanhamento para o seu filho.
de forma gratuita. Então, é muito importante que os pais, acima de tudo, aceitem e busquem ajudar os seus filhos. Para você ter uma ideia, ó, no Rio Grande do Norte tem aproximadamente aí em torno de 20 mil pessoas com autismo. Entre 2023 e 2024 houve um crescimento de 44,4%. Ou seja, passou de 636 mil para 918 mil casos confirmados. Isso os confirmados. E pessoas como você que vai atrás, que realmente Sim. busca por esse resultado. Isso fora as pessoas que estão aí com medo, que estão tentando, de alguma forma, camuflar esse problema, mas, como você mesmo disse, é motivo e é momento de buscar até para pensando em ajudar, né? Ajudar o seu filho, ajudar aquela pessoa que você tanto ama. Com certeza. Pessoal, vocês que estão aí, quero agradecer a presença de cada um, mais de 60 pessoas ao vivo. Para quem chegou agora, nós tivemos um problema com a internet, não conseguimos transmitir a live direto pelo YouTube. Mas está sendo gravada e amanhã estará 100% aí no nosso canal do Rubicast, lá no YouTube. Então, se você não é seguidor do Rubicast aqui, já segue. Você que ainda não encaminhou essa live, encaminha para o maior número de pessoas possível e vamos fazer parte dessa história. Aldna Richelli, que mãezinha mais maravilhosa. Te admiro muito, amiga. Eduarda Silva, minha menina, você é um exemplo, você é incrível, você é uma excelente mãe. Então, aí tem alguma pergunta? Tem elogio aqui, viu? Nilma Pai, você é uma guerreira, menina do coração gigante, trata todos igual. Cariza é um exemplo de mãe. É de um exemplo de ser humano, aí Magna aí. Minha mãe é. Magna aí elogiando a Edinha também. E vamos que vamos. Então, pessoal, aproveitando aqui, quero agradecer aos nossos patrocinadores, Ritone, Diego Adesivos. Tem alguma coisa para adesivar? O Diego tá aí. Quero agradecer ao meu amigo Nilmar, que já trouxe os salgados. Toda live do Rubicast, Nilmar traz os salgados. Melhor salgado do planeta, Nilmar. Do planeta. Não tem volta aí, Nicolas. Melhor do planeta. Quero agradecer também ao meu amigo das Chagas, o cunhadão aí, né? Que disponibiliza aí. Você toma Coca Zero? Tem Coca Zero aí. Agradecer a Paulo e Lícia, Academia Vibe. Quero fazer mais um agradecimento aqui à minha amiga Vânia. Vou puxar a sardinha do lado dela aqui até. Quem sabe no outro ela já mandam, né? Dia dos Pais. É. Então aqui, ó. Vânia, a LF, não, FL, o que eu quero trocar, Vânia. FL Perfumaria. Vânia vai estar com kits a partir de R$ 30. Tanto na loja aqui em Olho d'Água, como na loja em Porto Alegre. Porto Alegre, né? Então, e ela faz entrega para toda a região. É só ligar. Deixa eu ver aqui o número do telefone. Passa aí, Nico, quando dizer o número do telefone aqui. Ao vivo. Volta lá. Tem não. Aqui tá no meu celular e eu não. Pronto. 84998 37 25 49. 84998 37 25 49. O Instagram é o perfumaria_FL. Se você quer fazer uma visita, é ali na rua Raimundo Nonato, número 121, ali ao lado da Escola Antônio Carlos de Paiva. Então, a nossa amiga Vânia, da FL Perfumaria, quero agradecer aqui pelo patrocínio, pelo apoio, pela parceria. E Olho d'Água do Bode e Porto Alegre. Quer algo bom, barato e de qualidade? Vai lá na FL Perfumaria. Liga que ela entrega a domicílio. Pois é, Cariza. Agradecendo aqui desde já a participação dos amigos, dos seguidores.
das pessoas que realmente veio através da sua história e estão aqui ouvindo esse bate-papo. Para você que chegou agora, nós temos um problema no YouTube, com a internet, mas amanhã essa entrevista vai estar 100% lá no nosso canal. E se você não é um dos nossos parceiros lá, vai lá e se inscreve no canal, né? Se inscreve. Pelo menos 10% dos seguidores de Cariza aí se inscrevendo no canal, já vou tá bombando aí. Vamos levar esses seguidores pra lá, Vai gente. lá, Cariza. Faça aí É. faça um pedido a esse povo aí, ó. Você que é seguidor de Cariza aí no Instagram, segue o Rubicast também, pro bichinho chegar pelo menos a 3 mil seguidores. Tá com 2 mil e pouco só. Se inscrever nesse canal, né? Você segue no Rubicast aqui no Instagram e se inscreve lá no YouTube. Pronto, fechou. Parceria feita e vamos para frente. Cariza, o primeiro passo é buscar o diagnóstico e logo em seguida vem a realidade. Qual o sentimento, a reação quando você chega em casa e realmente diz assim, não, eu agora sei o que é que o meu filho tem, agora eu preciso me adaptar a essa realidade. Como é enxergar isso e encarar isso de fato mesmo, de frente. Eu falei pra você, não romantizem uma mãe, uma família que acaba de receber um diagnóstico desse. É muito difícil. Muito difícil. A rotina muda? Muito, muito. Na verdade, minha rotina já vinha totalmente diferente, totalmente fora. Na verdade, nem tinha rotina. Por quê? O que é que acontece? Theo, além de todas as coisas que eu falei pra você, que ele tinha essa questão de não brincar funcional, não olhava nos olhos, ele não tinha contato visual. Theo foi uma criança que, do dia que ele nasceu até os 2 anos e meio, ele não dormia à noite. Tem noção do que é você? Quando chega à noite, você vê anoitecer e vê amanhecer, ele não dormia nenhuma noite. É mesmo. Aí como era isso? Aí ele dormia durante o dia Ele ou ficava naquele era assim, dorme, acorda? Theo, 5 horas da tarde, ele apagava. Ele apagava, ele ficava assim, você podia botar um O mundo paredão todo. assim perto dele de som que ele não acordava. Ele não acordava. Ele dormia até umas 9 horas da noite, 10 horas, cerca de 10 horas da noite, ele acordava. E ele só voltava a dormir entre 6 e 7 horas da manhã. Então era a noite inteira. Foi uma das coisas assim que me levou também a procurar o que estava acontecendo. Eu sabia que tinha alguma coisa de errado. Porque enquanto o outro, Felipe Gabriel, né? Sim, Felipe Felipe Gabriel Gabriel estava dormindo, o outro estava lá. E você tinha que estar dando esse auxílio. Tem que estar acompanhando. pois é. De fato, tem que. Ou seja, quando o Theo dormia, eu tinha que levantar. Eu tinha que levantar, eu tinha que ir para a faculdade. Eu tinha que voltar, eu tinha que ir para a loja. Então, assim, a vida não parava, né? E foi aí onde o mundo desmoronou mesmo. Não foi fácil, foi muito difícil. E Difícil. tinha toda uma história, tem toda uma vida por trás, né? Tem a sua vida profissional, tem a faculdade, Sim. tem o empreendedorismo, tem tudo por trás, mas a prioridade era o seu filho. Tinha que Certeza. cuidar disso aí. Então, assim, foi muito difícil. Então, a rotina, ela já vinha toda conturbada, né? E depois que eu soube o diagnóstico, para você ver,
eu soube quando o neuro olhou nos meus olhos e ele disse assim: você tem alguma dúvida? Ou você tem alguma. Se eu perguntasse pra você, você acha que seu filho é o quê? Que ele tem algum transtorno? Porque o que te trouxe aqui? Eu disse: meu filho é autista. Eu sei que meu filho é autista. Aí ele disse: você tem essa certeza? Eu disse: sim. Porque diante de tudo que eu pesquisei, fui buscar, né? Porque você fica, diante de uma rotina dessa, você fica feito como louca, sem saber o que fazer. Você fica buscando respostas para tudo. E eu disse ao neuro que eu achava que meu filho era autista. Aí ele disse: então vamos começar. É muito importante que você já tenha isso em mente. Pode ser que seja, pode ser que não. Mas é muito importante porque, tipo assim, como se ele não fosse me pegar de surpresa, né? Uhum. Quando o diagnóstico fosse realmente dado. Então, Ruby, na verdade, como eu já tinha isso em mente, quando eu soube de fato o diagnóstico de Theo, que eu voltei à consulta com o neuro, que ele deu o primeiro laudo dele, na verdade a minha rotina começou a se organizar. Acho que foi ao contrário, sabe? Porque foi a primeira noite que eu dormi, depois de 2 anos e meio. Porque com o diagnóstico formado, né, o laudo já, ele passou a medicação para Theo dormir. E eu acho que foi uma das maiores alegrias da minha vida, foi poder dormir uma noite inteira, porque eu realmente não tô, não tô falando assim, aumentando aqui nem 1 centímetro. Theo não dormia à noite. Então foi uma adaptação, tanto para você como para ele, que não era Sim, bom para ele também. não era. Isso com certeza afetava também no Se um, desenvolvimento dele. se um adulto, você passa uma noite sem dormir, já no outro dia você já não rende, já não é a mesma pessoa, imagina uma criança, né? Não é fácil, não. Não é fácil Não, de. não. E só. Sim, gente só sabe realmente quem vive isso. É, Quem sente isso na pele. Porque é muito fácil para quem tá de fora, né? Tá de fora dizer como é que tem que ser, como é que tem que se como é. comportar, o que é que precisa e tal, mas só quem tá Só quem né, sente na na pele pele. é o que é que. Aí você conseguiu encaixar a sua rotina, começou a se reorganizar. Aí vem mãe atípica, mãe de autista, o empreendedorismo. Ou seja, duas coisas que E requer muita muito tempo. energia, muita dedicação. Não pode fazer de qualquer jeito, né? Tanto o empreendedorismo, você não pode fazer. Não é só você chegar e dizer, eu vou empreender e ser de qualquer jeito. Não. Não, não. E com relação ao seu filho, com certeza também não é de qualquer maneira. Então, como foi isso? Como é que você começou a ajustar essas duas coisas aí para conseguir chegar hoje aqui e contar essa história pra gente? O dia com 24 horas já não era mais suficiente, né, para depois desse diagnóstico. Mas assim, Ruby, eu sempre busquei, desde o primeiro dia que ele teve esse diagnóstico, recebeu esse laudo, eu sempre busquei, toda semana eu tenho atendimento, terapia ocupacional, psicólogo, Aqui mesmo, aqui fonoaudiólogo. na cidade, Não, Mossoró. Mossoró. Ou seja, ainda tem essa. Toda semana tem que ir para Mossoró com ele. É É, isso. tem mais essa batalha aí. Com- E não é qualquer pessoa que pode ir com ele. Não, Não é qualquer um que pode ir. não. Ou a mãe ou o pai. Aí vocês revezam nisso aí? Ou é mais você? Como é? Sim, sim, sim. Revezo, revezo. Revezando aí pra. Nessa.
nessa questão da terapia, eu revezo com o pai Conversa dele. com ele. Carisa, você, é, você se sente representada na cidade? Porque, assim, é, antigamente as pessoas viam crianças com esse tipo de problema e tinham um certo preconceito. Hoje, como é que você enxerga isso? As pessoas olham para a criança, para a pessoa com autismo, e eles já estão mais abertos ao acolhimento, já veem isso de uma forma mais, como é que eu posso lhe dizer? É, com bons olhos mesmo, sem aquele preconceito de olhar e ficar assim. Você sente esse acolhimento por parte da sociedade ou ainda tem um certo preconceito de algumas pessoas? Ainda tem, infelizmente, ainda tem. Mesmo diante É, de todas as informações que já tem hoje, sim, de todo. sim, ainda tem, sim, ainda tem as pessoas que olham assim, com um olhar um pouco assim, diferente, é, como se. Porque antes você sabe que as pessoas que eram assim era considerado uma pessoa, como é que eu posso dizer? É, me fugiu agora a palavra, mas me ajude a palavra que fugiu, mas Não, as pessoas. Antigamente as pessoas viam esse tipo de problema e, e observavam e tinha um certo preconceito, né? As palavras eram. a palavra assim, sendo bem sincera mesmo, as pessoas olhavam para uma criança autista e diziam que era doido. É, É, né? E, e não é isso. Não é isso, né? Eles. hoje a ciência provou que não é isso, né? É. Mas infelizmente, mesmo essa prova científica, ela não conseguiu ainda retirar da mente humana, dos preconceituosos, ou talvez até dos não tão informados, que é um transtorno, é um problema, de fato, é um problema, ninguém vai esconder que não é um problema, mas que tem hoje alternativas e tem N possibilidades de se conviver com isso. É tanto que ele frequenta escola, ele, Sim. né, ele... É. Como é que você percebe? Houve alguma mudança depois que ele está fazendo o tratamento, depois que ele está frequentando a escola? Sim, Tem, sim. tem... Como é que você avalia isso? A evolução, assim, é pequena. É pequena, é uma coisa assim que você tem que ter muita calma, muita paciência. Uma das coisas que foi muito difícil para mim, porque eu sou uma pessoa que quer tudo de imediato. Eu sou. Aí entra também a questão do profissional, né? Ah, Que vai receber ele na sala de aula, que vai estar ali cuidando dele. Então, até as instituições elas têm que estar muito atentas à escolha desse tipo de profissional, porque você tá lutando ali com alguém que realmente tem uma certa dificuldade, hum. mas que essa dificuldade tem que ser superada no profissional. O profissional tem que estar adaptado, ou melhor, tem que estar preparado para Para receber e receber. tentar ajudar. Claro que ninguém vai dizer aqui que esse profissional vai mudar a história, não, mas ele vai ser talvez um dos pilares na construção da vida daquela criança, aquele ser humano, para que se torne pessoas realmente que venha contribuir, venha ter, como você disse, tem o seu significado, vai ter o seu significado, eu não tenho dúvida que Hum. as crianças que têm autismo, com certeza elas têm algo a nos ensinar. Se É. não, a gente não conseguiu aprender tudo agora, mas com certeza lá na frente Eu já tem me ensinado já muito, tem, né? muito, muito. Eu já aprendi em 6 anos que ele vai fazer na próxima segunda-feira, o que eu não aprendi numa vida toda, eu já aprendi com meu filho. Ele já me ensinou muito. Que tipo de rede de apoio assim você encontrou aqui no município, ou mesmo você construiu alguma coisa? É, no município, a escola, a escola, assim, eu sempre, quem me pergunta, eu, desde que Theo começou a estudar, que eu não troco a creche por nada. Eu gosto muito da escola, da creche de Olho d'Água. Ela realmente
eu vejo que os profissionais são muito empenhados, eles querem realmente contribuir. E, assim, esse ano eu já tive de ir a algumas reuniões e tudo, porque Theo tá numa. Theo é um autista não verbal, né? Mas ele tá numa fase assim de. E vai sair da creche, ele tá no nível 4 e vai para o primeiro ano. Então, eles estão acolhendo muito meu filho, eles estão tentando realmente fazer a diferença na vida dele esse ano. E eu realmente tiro o chapéu Você para. consegue ver realmente essa evolução. Sim, sim, eu realmente gosto da creche de Olho d'Água. Eu realmente tiro o chapéu para os profissionais de Olho d'Água. Olho d'Água tem, sim, profissionais capacitados para receber todas as crianças, inclusive crianças que têm transtorno. Muito bom ouvir isso aí, porque a mostrar realmente que Olho d'Água tem muita coisa boa. Tem Tem muita sim. coisa boa e a gente tem ouvido pessoas que passam por aqui, independente do posicionamento dela político, tem elogiado isso, né? Essa flexibilidade que está existindo na educação com relação aos profissionais. E a sua fala aqui é mais uma comprovação de tudo isso, e que é muito profissional bom, Tem. que realmente tem muito a agregar, tem muito a contribuir com a nossa educação. Então, fica aí o registro, né? E parabenizado para que sirva de inspiração para outros profissionais que estão iniciando aí na vida acadêmica, que busquem esse conhecimento e venham dar as mãos em prol de uma educação mais inclusiva, né? Dona Carisa, a vida não é fácil não, mas diante das lutas a gente consegue amenizar quando nós reconhecemos o nosso papel e entendemos o nosso propósito para viver aquilo que Deus tem colocado em nossa vida. No seu caso aí, o seu aprendizado através do TEL tem feito de você uma cidadã melhor, Com uma certeza. empreendedora com a visão mais ampla, uma mulher decidida e, e assim continue. Você não tem um diagnóstico, de um transtorno de um filho e não faça você mudar muita coisa, sabe, Ruby? A Carisa de 6 anos atrás não é a mesma de hoje, com certeza. Hoje eu sou uma pessoa bem melhor, eu tenho certeza disso. Eu evolui muito por causa do meu filho. Ele, como eu falei para você, eu aprendi em 6 anos o que eu não aprendi em uma vida toda. Qual a maior lição que você aprendeu com seu filho? Maior lição Você é. colocaria assim na parte de cima. Eu sei que foram muitas, assim, mas algo hum, que. Não, isso realmente me fez mudar completamente. assim, que a felicidade, ela não precisa de você ter muito para ser feliz. Que você. Isso aqui, ó. Você é feliz. Você tem noção que eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo quando eu vejo o meu filho aprender algo novo. Como, por exemplo, o dia que Theo aprendeu a ir ao Gelágua tomar água sozinho. Foi uma alegria tão grande e eu não conseguia controlar. Minhas lágrimas caíam e, e assim, ele me ensinou isso, que não precisa de muito para ser feliz. O pouco, você pode ser feliz com pouco, sim. E meu filho é uma bênção. Como sua fé tem influenciado você nessa jornada aí? É, é tudo.
Como eu falei, acho que eu falei no início, a gente faz um plano e Deus faz muito além. Eu não imagino a minha vida, Rubi, de outra forma. Eu não imagino a minha vida sem Theo, sem Felipe, do jeitinho que eles são. Eu sou mãe de um filho, de Felipe Gabriel, que ele tem tudo aí para ser um ser humano maravilhoso, e tem Theo, que é daquele jeito, mas ele é a certeza de que eu nunca vou estar sozinha. E que ele também nunca vai estar sozinho. Eu sempre vou estar aqui, acompanhando e segurando na mão dele, cada passo. E Deus, ele tem sido maravilhoso. Maravilhoso, porque já teve muitas vezes na minha vida que eu me perguntei como foi que eu consegui. E eu tenho certeza que a força vem lá de cima. Que a força vem de Deus. Eu confio plenamente nisso. Então você entende que Theo é um presente de Deus para você. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Deus fez tudo perfeito. Meu filho é perfeito. Meu filho é perfeito. Tudo que vem de Deus é perfeito. Perfeito. Tá bom. Muito bonito ouvir isso. Celiane, tá dizendo aqui. A educação não se constrói apenas por uma parte. De fato, essa fala dela traduz a frase: família e escola caminham juntos. Vendo aqui esse comentário de Celiane, Celiane foi uma das pessoas que, sempre que eu colocava a caixinha de pergunta lá, quem deve vir para o Rubicast, Celiane, Cariza. É, Cariza, exemplo de mãe, exemplo de empreendedora, exemplo de mulher. E essa, aqui, e aí, a prova é que ela tá essa, aí. essa admiração é recíproca. Ela sabe disso. Ela é maravilhosa. Tive Celiane como professora do meu filho, não de Theo, mas de Felipe. Então, assim, ela me conhece desde pequenininha, como ela falou, me conhece desde, acho que ela falou aí, 9 meses, me conheceu no berço. Então, assim, é um carinho recíproco, é uma admiração recíproca. E ela é uma pessoa maravilhosa. Só peço que Deus abençoe cada vez mais ela e a família dela. Cariza, nós estamos já chegando ao final, já são 8h30. Não sei se você já jantou, mas assim, para a gente ir já chegando, partindo para o nosso bate-papo finalíssimo aí. Mais uma vez, quero agradecer aqui a Vânia, viu? Pelo presente, pelo patrocínio e você que deseja adquirir um kit aí para sua mãe, para sua esposa. Eu já estou resolvido, né? Vou dar aqui a Dona Aline. Vânia, você não diga a ela que foi você que deu, não, viu? Que eu vou dizer que fui eu. Aí, e se ela não quiser isso aqui, eu vou comprar as xícaras lá. As xícaras, vou mandar confeccionar. Aí eu boto o nome da família todinha. Né? Aline, ele tá dizendo que vai lá na top 20. Pronto. Pronto. Então, quero agradecer a Vânia, quero agradecer aos nossos demais patrocinadores, Diego, Ritônio, nosso amigo Nilmar, Nilmar sempre presente, Das Chagas sempre presente. Agradecer aqui a Vibe Fitness. E tem outros que chegaram aí agora, né, Nicolas? Ó, Hora do Sertão, LL, Queiroz Instruções. Rapaz, acho que houve um probleminha aqui na nossa. Um problema da internet e não apareceu os demais. Nossos parceiros, que vai estar lá no canal do YouTube. Pronto, chegou aqui agora. Chegou aqui. Quero agradecer ao meu amigo Exânio Maia. O Exânio Maia, tanto com a sua marca. Volta aí, Nicolas. Tanto com a sua marca, como com o seu mercadinho, o Mercadinho Santa Luzia. E também a KA Acessórios, que é da noiva dele, da minha prima Adeliane. Então, você quer adquirir um acessório aí? Kelly Adeliane, aí faz parte agora dos nossos patrocinadores. Então, quero agradecer ao meu parceiro aí, meu amigo Exânio, sou suspeito para falar dele, mas, cara, é gente boa demais. Então,
aqui já com algumas pessoas, agradecendo aqui a Celiana, agradecendo a Paulo, agradecendo a Aline, agradecendo quem mais está por aqui, Maria Ayane, Jarlene, tem outras pessoas, porque o meu aqui tá só caindo, travando, eu tenho que voltar. Tá dizendo mais alguém aí? Nicolas. Tá dando pra ver aí? Alguém que tá. Tem alguma pergunta aí, Carissa? Você tá vendo alguma pergunta? Não, não. A pessoa não quer fazer pergunta, não, quer só elogiar, Luiz. Hoje então. Então você que tá aí, ó. Se inscreve lá no canal no YouTube. Segue aí. Pra que a gente realmente chegue aí. Será que eu consigo chegar os 3.000 seguidores, meu Deus do céu? Aqui para o nosso próximo podcast. Vamos fazer essa campanha aí. Vamos, Carissa, faça aí. Fazer essa Vamos campanha. fazer. Não, se você fizer aí, fizer uma história aí, eu vou eu disparo. Mas eu quero, cara, isso aqui, já lhe agradecer de antemão. Mas eu quero uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Quem é Theo pra você? Quem é Theo? Theo. Respirar. Agora você fez uma pergunta difícil, né? O objetivo aqui é esse. Eu sei que não é fácil. Mas eu tenho certeza de uma coisa. A resposta que vem, ela vem do coração. Ela vem recheada de amor. E um sentimento, um dos sentimentos mais lindos que pode existir, que é o sentimento materno. Isso eu não tenho dúvida. Mas Theo é, é minha força. É minha. Ele é. Apesar do jeitinho dele, mas ele é uma inspiração pra mim. Não existe Carisa sem Theo, sem Felipe. E não existe eles dois sem Carisa. Então, meus filhos são tudo na minha vida. Tanto Felipe como Theo. Tudo. Minha maior riqueza. Maior riqueza que Deus me deu. Com certeza são os meus filhos. É isso, eles são tudo, eles são minha força. É neles que eu tiro realmente a minha força para estar todo dia, chegar onde eu estou. Eu não me considero uma pessoa, uma grande pessoa, entendeu? Eu não me considero no topo, não, ninguém tá no topo. A gente sempre tem o que aprender, tem o que evoluir, mas onde eu chegar, posso chegar lá em cima, mas onde eu chegar, Rubens, você pode ter certeza que foi pelos meus filhos. Foi por Felipe, foi por Theo, e eles realmente são tudo na minha vida. e quando eu lhe pergunto especificamente por Theo, que Theo representa para você, pô, eu não sei se na cabeça das pessoas já passa isso, que para mim ficou muito claro um dia que eu vi Felipe Gabriel, né? Hum. Num local, não me lembro o local, mas ele lá cuidando de Theo. Theo corria atrás, e eu tava com uma pessoa e eu disse à pessoa: eu já vejo um homem nesse menino. O comportamento dele não é um comportamento de criança, por mais a pouca idade que ele tem, mas assim, a gente já percebe que ele já tem um comportamento de um homem, de um cidadão mesmo, que ele tem um foco, ele não se envolve com qualquer coisa. E assim, o cuidado que eu vi ele tendo pelo irmão me chamou a atenção. E não tô dizendo isso a você aqui, eu lembrei agora, mas no dia lá, não passou nem pela minha cabeça, cara, filho seu e tal.
Mas assim, eu vi esse comportamento dele e isso me chamou a atenção. Chamou a atenção porque eu admiro muito, eu observo as pessoas, não pela fala, não pela conversa, porque a gente pode conversar, a gente pode conversar todo mundo, mas o comportamento. Uma frase que eu gosto muito que diz que é, palavras convencem, exemplos arrastam. E o exemplo que eu vi ele ali arrastou a minha atenção, chamou a minha atenção, e eu Eu espero sou. que eu não esteja errado, Não, mas eu não consigo ver vai. nele um homem Se, realmente que tem muita coisa a se contribuir na Deus sociedade. quiser. Se Deus quiser. Felipe Gabriel é uma bênção. Ele é uma criança maravilhosa. Eu já percebo que ele tem o coração lindo. Ele é um ser humano de luz. E é, são minha vida. Os dois, Ele está dizendo que ele sempre foi assim. com certeza. É Theo requer um pouquinho mais de cuidado, de atenção, né? Mas, assim, o amor pelos dois é igual, não tem diferença. Cara, que conselho você daria para uma mãe que acabou de receber esse diagnóstico? Rubi, Porque tem aquela que tem o medo de receber e tem a que realmente, assim como você, percebeu o problema, percebeu que existe uma diferença e correu atrás e agora acabou de receber esse diagnóstico que você aconselha para quem está. como eu falei, não é fácil, não vamos romantizar uma mãe que acaba de receber um diagnóstico. Eu acho, Rubi, que no primeiro momento que você recebe um laudo desse, eu acho que naquele primeiro momento mesmo, a mãe, ela precisa muito mais ser acolhida do que até o mesmo próprio filho. Ela vai precisar de muito apoio. Muito, Aí é onde entra a questão familiar, né? muito, 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 muito. Porque, como eu falei para você, não é fácil, é muito complicado, é muito difícil. É, Eu hoje vejo meu filho como uma bênção, vejo meu filho que E ele tinha que ser assim. Deus mandou ele assim para mim e eu vou ser o melhor que eu puder ser para ele. Mas realmente, no primeiro momento, eu acho que a mãe, ela precisa muito mais ser acolhida do que o filho. Eu digo porque eu senti isso na pele. Então eu tô falando algo que eu senti. Eu precisava daquele acolhimento, sabe? Eu precisei muito disso. Tive Tive sim, tenho o apoio da minha família e tudo, mas é isso. E busque ajuda, eu busquei ajuda no início, como era algo que foi difícil para mim, eu busquei muita ajuda, eu fiz terapia, eu eu realmente mergulhei, fui de cabeça para procurar ajuda, para eu poder ajudar meu filho. E isso passa por você também, não é? Não é só receber o diagnóstico dele, mas passa pelos pais também, a forma como os pais vão se adaptar, como eles vão se moldar para atender a essa necessidade tão especial, né? É, certeza. É, a família, ela realmente precisa ser acolhida. E eu deixo até esse apelo, sabe, Rubi? Aqui, como eu já elogiei, a creche é um lugar que eu sinto que meu filho é muito bem acolhido. Eu faço até esse apelo aqui, que o município comece a pensar sobre isso. Não só no acolhimento para as crianças, mas para a mãe, porque é muito difícil. Difícil receber um diagnóstico desse. É porque a mãe é quem vai carregar. Sim. A mãe é quem vai carregar tudo Se isso, é a quem mãe vai. não estiver bem, Como é que, como o como essa, filho vai estar? como é que você consegue ver seu filho daqui a 10 anos? O que Rubi, você espera? como eu falei, eu busquei muita ajuda
E porque no início eu tinha uma ansiedade muito grande de saber o que ia acontecer, de sempre saber o próximo passo, sempre saber como ia ser o futuro, sempre saber como era que ia ser a próxima, a forma que ele ia evoluir. Então, assim, hoje eu tô vivendo hoje, entendeu? Eu vivo o agora e buscando sempre que ele melhore, mas eu acredito no meu filho. Eu acredito na evolução dele. Então, eu acredito que daqui a 10 anos ele vai sim ter um desenvolvimento, um bom desenvolvimento, vai ser uma pessoa que possa contribuir de alguma forma para a sociedade, entendeu? Eu penso nisso e se eu não acreditar no meu filho, quem vai acreditar, né? Com certeza. Então, eu acredito, eu confio, mas assim, eu vivo hoje, busco tudo que eu posso buscar para ele hoje, mas assim, eu não fico mais naquela de pensar como vai ser daqui a 10 anos, como vai ser daqui a 20 anos, entendeu? E é isso. É muito importante você ouvir isso de uma mãe, um apelo como esse de uma mãe, porque às vezes é, as instituições elas estão preocupadas muito em receber a criança, como realmente isso é algo digno de aplauso, mas também, como você fala, a mãe também, os pais passam por um problema, os pais precisam de um acolhimento, de uma adaptação, e Sim, nem todo mundo tem a mesma estrutura familiar. Às vezes você é diagnosticado um problema como esse em uma família totalmente desestruturada. Então, são casos que precisam de uma atenção e uma atenção de um profissional preparado para enfrentar esse problema e ajudar essas famílias, né? Então, com certeza. fica aqui o apelo à secretaria responsável para que venha a ter essa atenção. E se já tem, ampliar. Ampliar, com Ampliar, por que certeza. não ampliar? A gente está aqui para isso e isso vai acontecendo diante da demanda, da necessidade. Eu acredito que uma fala como essa sua aqui, e inclusive isso com certeza vai para um corte, né? Aí para o Instagram. Então isso aí que sirva de um alerta para a instituição, para o poder público É realmente. realmente um apelo, porque eu pude buscar, Ruby, eu pude buscar um profissional, eu pude buscar uma psicóloga particular, eu pude, graças a Deus, custear isso, mas você sabe que não é todo mundo que pode, então é realmente um apelo para que a sociedade em si e as secretarias acolham as mães que venham a receber esse diagnóstico. Então aí, nós estamos chegando ao final e nada mais justo do que esse apelo de Cariza, mãe de autista, que além de tudo é empreendedora e através desse empreendedorismo, e da estrutura familiar que você tem, tanto você como do pai também, né? Lhe deram essa oportunidade de buscar essa ajuda e como você mesmo disse, não é todo mundo que tem. Então fica aqui o apelo, esse é um apelo muito importante. E desejando que os olhos realmente se abram para dar essa atenção. E eu acredito que isso aí pode vir a acontecer. Pessoas que estão aqui conosco, acho que é Felipe Felipe Gabriel. Muito Gabriel. obrigado. Nada, meu filho. Eu só digo quando eu sinto. Se eu não sentir, eu não digo para puxar saco, não. Mas é isso mesmo. Graças a Deus é isso que continue assim. O que eu desejo é que você continue assim, focado, estude, busque conhecimento e ame a sua família, ame a seu irmão, ame a seus pais, ame a sua família, porque família é a base. Com E certeza. com certeza, se você deixar esse amor brotar no seu coração, você vai conquistar muito além daquilo que seus pais desejam para você. Sucesso aí na caminhada. Cariza,
Estamos chegando ao final. E o que é que Cariza quer ser lembrada daqui a alguns anos? Como Cariza quer ser lembrada? Eu quero poder, de alguma forma, contribuir, tanto nesse meu lado de empreendedora, né? Quero poder inspirar outras pessoas. Se eu conseguir, eu comecei sem nada. Então, você que está aí me assistindo, você que está em casa, você também consegue, pode ter certeza. E como mãe de autista, eu tô aqui, apesar de ter pouco tempo, mas eu também quero ser lembrada como alguém que pôde contribuir de alguma forma nesse tema. E eu sou completamente aberta ao diálogo. Se alguém tiver alguma dúvida nessa questão de. Eu não sou da área, mas eu sou uma mãe que eu tenho meu filho com esse transtorno e estou aqui para ajudar de alguma forma. E eu quero ser lembrada como a mãe, como a empreendedora, como uma pessoa que inspira outras pessoas a ser uma pessoa melhor, a, a buscar cada dia melhorar, né? Ser alguém melhor. Que sirva de inspiração para outros. Porque Certeza. tem muita gente que talvez tenha medo de enfrentar isso, mas que consiga na pessoa de Cariza, em toda a história de vida dela, um, um incentivo para que possa realmente levantar a cabeça, enfrentar a dificuldade e só vai superar se de fato você olhar para o problema, independente de como você chame, e entender que existe algo maior do que isso. Existe um sentimento maior do que isso. Existe um sonho que é maior do que isso. E acima de tudo, existe um Deus que é maior do que todo e qualquer problema. Você disse uma coisa aqui que fica marcado. Deus não vai dar nada para você se ele não souber que você tem a capacidade de resolver aquele problema ou de conviver com aquele problema. Ele nos capacita de uma E até, forma. eu peço até desculpa por chamar de problema, porque na verdade a gente olha e acha que é um problema. É, Mas como você mesmo diz, vou usar as suas palavras, olhar para aquele aprendizado e entender que Deus está usando aquilo ali para fazer cada um crescer. Então, em vez de problema, eu retiro o problema e coloco como aprendizado. Que com seu certeza. aprendizado cresça, que seu aprendizado se desenvolva, que seu aprendizado, que alguns vão chamar de TEL, outros vão chamar de SuperTEL, mas que sirva de inspiração para outras pessoas e que ele venha olhar para os pais e dizer: realmente, eu sou amado e eu nasci no melhor lugar que deveria nascer. Antes de qualquer coisa que alguém venha até mim, você pode. Depois que eu me tornei mãe, eu posso receber qualquer elogio, Ruby, sobre qualquer tema. Mas quando o elogio vem, uma pessoa fala que você é uma ótima mãe, você é uma mãezona, aquele elogio, ele vem no. Assim, ele realmente toca, sabe? Toca no fundo do coração. Eu quero ser lembrada, sim, como empreendedora, que inspira outras mulheres e tudo, mas eu quero ser lembrada como uma mãe. Mãe que busca, que corre atrás e que vai atrás do melhor para os seus filhos. Assim Eu que eu não, quero ser lembrada. eu não tenho dúvida disso. Quem foi? Italiana. Pois, olha, pois tá convocada, viu? Não pode mais perder mais nenhum. Já pode chamá-la novamente. Parte 2. Tá vendo aí, Italiana? Italiana gosta, viu, do assunto. É, Professora. Celiana é uma pessoa maravilhosa.
Cariza, deixa uma palavra de esperança aí para quem está nos assistindo. Uma palavra de motivação, de superação. O que você gostaria de falar para as pessoas que estão começando no empreendedorismo, as pessoas que têm um sonho e que, assim como você, encontra algum tipo de dificuldade? No seu caso, apareceu outros no meio do caminho, alguns empecilhos que poderiam ter feito você desistir. E nos ouvindo, ou que vai nos ouvir, talvez algumas pessoas que enfrentam alguma dificuldade, seja ela qual for o nome, mas que se em algum momento tentou desistir, qual a palavra de esperança, de ânimo você deixaria para essas pessoas? Eu quero dizer para as pessoas que estão começando ou que já começou e não desista. Eh, empreender empreender e a palavra desistir não caminham juntas. Não caminham juntas. Então, desistir não é uma opção. E é isso. Não desista. Vá firme no seu sonho. Se você tem um sonho, vá. Só vá. Peça a ajuda de Deus. E se eu conseguir, você também vai conseguir. Com certeza. Muito bem, muito bem. Já ouviu aí? Desistir não é uma opção. Não. Desistir não é uma opção. Queremos agradecer aqui a Eliane, Theo Dantas, Aline, Eliene, Estúdio JC, Juscelia, Mary Lopes, Magna, quem mais? Deixa eu ver aqui. E por aí vai. Meu aqui tá travando. A internet não tá me ajudando hoje. A internet hoje tá contra mim. Mas é isso, pessoal. Para você que tá aí, quero agradecer aqui aos nossos parceiros, Passaí Nicolas, encerrando aqui, LL, Queiroz Instruções, meu amigo Exânio Maia, Adeliane, Mercadinho Santa Luzia, Diego Adesivos, meu parceirão Ritônio. Então agora é parceiro oficial do Rubicast. Ele faz parte da equipe do Rubicast, viu? FL Perfumaria, meu amigo Nilmar, melhor salgado do planeta, Nilmar. O melhor salgado do planeta é o seu. E é bom Distribuidor. mesmo. É bom, né? É. Distribuidor de bebida União, do cunhado da Chaga. Da Chaga é parceiro desde o começo e por livre e espontânea pressão. Ele não tá nem doido de não patrocinar. Paula Desce e professora Alicia na Vibe Fitness. Empório do Sertão, Tássia e Vinícius, LL de Paulo e Lícia também e Queiroz Instruções. Quero agradecer do fundo do coração a esses parceiros. E você que deseja fazer parte aqui, ó, dos patrocinadores, quer divulgar sua marca aqui, ligue pra gente, entre em contato que a gente tem um preço bacana. Se for de olho d'água e quiser tá com o nome aqui, não, eu não tenho condição não, eu não tenho condição de pagar nada. Mande sua marca, mande sua logo. Agora, se eu souber que você tem condição, caba, Vai eu cobrar, vou hein? cobrar caro. Caro. Mas é isso. Que o objetivo aqui é ajudar, é tentar ajudar. E falando em ajudar, eu quero aqui fazer mais um lembrete para você que está aí, que ainda não comprou, não ajudou a Juscelia. Eu tava olhando lá, tá faltando bem pouquinho. Mas não vamos olhar para isso, não. Quando ela fechar lá todos os números vendidos, não deixe de ajudar. Pix 84 996 23 50 33. 84 996 23 50 33. Nós estamos falando de uma mãe, nós estamos falando de uma empreendedora, nós estamos falando de uma mulher que está lutando para vencer um problema. E a gente sabe que todo problema requer um auxílio financeiro. E nem sempre esse auxílio chega no momento certo. Então, nós não estamos fazendo nada mais, nada menos do que estender uma mão para alguém que precisa. Hoje, pode ser você que está estendendo a mão. Amanhã pode ser alguém que está estendendo a mão para você. Com Então, certeza. eu creio muito na lei da semeadura. O que você faz hoje, volta para você.
Eu não sei como é que você enxerga isso, mas se você plantar o bem hoje, você vai colher. De alguma forma você vai colher lá na frente. E eu creio que as pessoas que estão aqui nos ouvindo hoje, que vão nos ouvir, que vão nos assistir, também têm esse mesmo sentimento. Então, fica aqui o nosso convite para que você entre em contato com o estúdio underline JC underline ou pelo telefone 84996235033. Fale com Juscelia, adquira aí o seu bilhete. Se ela já tiver vendido, você diga, não, eu vou fazer, faça. Para você que quer se identificar. Tem algumas pessoas que não querem se identificar, não querem nem colocar o nome lá. Então, aproveite, faça De isso. qualquer forma, sendo de coração, Sendo de né? coração, semeie na vida dela. E quando ela tiver com a vitória na mão, com certeza você vai estar feliz tanto quanto ela, por Certeza, saber que fez parte dessa vitória. com Então, certeza. eu fico aqui, encerro essa fala te convidando. Incentive, semeie, ajude e com certeza Deus vai te retribuir. Carisa, muito obrigado pela sua participação. Fica aqui os microfones do Rubicast à sua disposição, suas considerações finais. Se teve alguma coisa que eu não lhe perguntei que você queria falar, fique à vontade. Rubicast é todo seu. Eu quem agradeço pelo convite. Agradeço as pessoas que, quando você colocou lá a caixinha, eu não esperava. Foi uma surpresa quando você me marcou. Não esperava, mas espero que, de alguma forma, eu não sei se vocês perceberam, mas eu sou um pouco travada para falar, mas eu é, sou muito grata, Ru, pelo convite e quero agradecer tanto as pessoas que responderam lá nas caixinhas, como também as pessoas que estiveram aqui com a gente. Receber, né, como você falou, alguns elogios, receber o carinho das pessoas é muito. Eu fico muito grata por tudo isso. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. E é isso. Uma boa noite a todos e só gratidão. Em um mundo acelerado, onde tudo parece urgente, histórias como a de Carisa nos lembram que o essencial ainda é invisível aos olhos, mas jamais ao coração. A palavra de Deus diz em Romanos 5, 3 e 4: a tribulação produz a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. Hoje fomos tocados por uma história de fé em movimento, onde o amor é a força que empreende, a dor é transformada em propósito e a maternidade em mistério. Que possamos entender que cada desafio é uma chance de revelarmos a glória de Deus em nossas fraquezas. E que mesmo quando a estrada parecer pesada, há um chamado divino ecoando. Permaneça firme. Você está sendo moldado para algo maior. Até o próximo Rubicast. Quero agradecer a Carisa, desejar toda sorte de bênção para a tua vida. Amém. Não tenho dúvida que o seu futuro é brilhante, que a sua família está sendo moldada dentro dos princípios e que tudo isso possa servir de combustível, de motivação para que Theo, para que Felipe e Gabriel cresçam olhando para uma mãe e dizendo: eu sou o que sou, porque tive um auxílio, tive um suporte, e esse suporte se chama Carisa Queiroga. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Até o nosso próximo Rubicast. Fica na paz.